Esdras 7:10, todos acharam? Diga amém. Mas diga um amém mais alto para eu ficar feliz. O mais tímido aqui sou eu, viu, irmãos? Vocês estão em casa. O visitante aqui sou eu. Se tem alguém que tem que ficar tímido, acanhado, sou eu. Então vocês fiquem muito à vontade porque vocês estão em casa. 7:10. A versão NVI, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a partir do versículo 6, só para a gente pegar uma pontinha aqui do contexto. Versão NVI, que é a nova versão internacional, aliás, uma ótima versão que eu recomendo aos irmãos adquirirem, quem ainda não tem a nova versão internacional na sua biblioteca, né? Porque professor de EBD geralmente não tem uma só Bíblia, né? Professor de EBD geralmente tem 2, 3, 4, 5 Bíblias. E a dica é, sempre que formos adquirir uma nova Bíblia, não adquirir apenas pensando se é de estudo, se é sem estudo, mas pensando em qual a tradução ou qual a versão, né? Uma coisa é a tradução, outra coisa é a versão. Qual a versão que essa Bíblia traz? E o bom professor ele vai procurar se munir do maior volume de versões diferentes para a sua leitura, comparação, estudo e melhor entendimento do texto sagrado. Então, se você ainda não tem uma Bíblia com a versão NVI, nova versão internacional, já é uma versão bem aceita, eu recomendo você dar preferência a ela em uma futura aquisição que você vier a fazer. Diz assim o texto sagrado: este Esdras veio da Babilônia. Não que ele fosse um caldeu, um babilônio, ele era um judeu, mas que ou nasceu durante o período do cativeiro babilônico, ou tinha sido deportado para a Babilônia na ocasião em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Mas o fato é que ele está retornando da Babilônia. Era um escriba que conhecia. O que é o escriba? O escriba é o escrivão, né, para dizer no popular. Naquela época que não tinha editora, não tinha imprensa, eles escreviam à mão cópias dos livros sagrados, né? Era uma profissão muito benquista, uma profissão muito bem remunerada. Se quisesse adquirir uma cópia de qualquer livro antigo, você tinha que pagar caro, porque ele tinha um exemplar em mãos, ou você levava um exemplar em mãos a ele ia lendo e copiando à mão. Daí vem manuscrito, ou escrito à mão. Era o trabalho do escriba. Ele conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Aliás, era comum que os escribas conhecessem muito a lei, até em razão de seu trabalho. Ele precisava ler para fazer a cópia manuscrita. Então, nessa coisa de ler, copiar, ele absorvia muitas porções e os escribas eram capazes de recitar de cabeça demoradas porções das escrituras sagradas. O rei, nessa ocasião, o imperador persa Artaxerxes, que o primeiro versículo já fez menção dele, lhe concedeu tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. É bom quando o professor da EBD, o superintendente, o secretário, o líder, ele tem essa convicção. A mão de Deus está sobre mim. A provisão de Deus está sobre mim. A bênção de Deus está sobre mim. Quando nós nos sentimos abençoados e de fato estamos debaixo da bênção de Deus, isso é, sob sua aprovação, o nosso trabalho flui muito mais e muito melhor. Alguns dos israelitas, inclusive sacerdotes, que eram os líderes espirituais dos hebreus, levitas, que eram os auxiliares dos sacerdotes, cantores e porteiros, todos eles aqui eram levitas, mas tinha o grupo dos levitas cantores e tinha o grupo dos levitas porteiros. Isso se devia a reformas espirituais e culticas promovidas por Davi. Nos dias de Moisés, não se ouvia falar de levita cantor. A gente vai ouvir falar de levita cantor, daí essa associação hoje moderna, né? O cantor é chamado de levita, o músico é chamado de levita. Não é de todo errado, porque foi Davi quem promoveu grandes reformas no culto em Israel e designou grupos de levitas, descendentes da tribo de Levi, para se encarregar do louvor. Eram cantores oficiais, coristas, tinham os coros dos levitas. Quem cantava oficialmente em Israel eram os levitas. Aí você vai ouvir falar dos coraitas, dos filhos de Asaf e etc. O próprio Davi, né, os irmãos já sabem, ele era compositor, tocador e foi chamado de o doce cantor de Israel. E por ele ser inclusive músico, cantor e compositor, e agora rei de Israel, ele promoveu uma grande reforma e trouxe a música. Se eu posso dizer que ele manteve a palavra, a lei de Moisés no centro, ele traz a música para bem perto da palavra. Aliás, eu até acho, abrindo parênteses, antes que a gente prossiga na leitura, eu acho que nós estamos precisando muito, irmãos, e urgentemente, de líderes que sejam como Davi, líderes músicos, líderes compositores, líderes cantores. Nós pregadores e professores de EBD, de vez em quando gostamos de alfinetar os músicos, né? Gostamos de alfinetar os cantores. Porque tem muita música, porque a música é ruim, porque os músicos não vêm para EBD. Mas nós precisamos resgatar a visão de Davi.
a visão de reformar o culto, reformar a igreja, valorizando a música, valorizando o louvor, valorizando os compositores, os cantores, os tocadores, os músicos. E, claro, trazê-los para mais perto, confiar responsabilidades a eles, né? Trazê-los para a instrução da palavra, desenvolvermos trabalhos, inclusive na igreja. Não sei a realidade dos irmãos aqui, né? Mas a nível de Brasil eu vejo que ainda é muito escasso trabalhos com foco em música. A gente faz congressão de jovens, congresso de adolescentes, congressão das irmãs do ciclo de oração, até a EBD já tem o seu espaço, né? Como estamos tendo aqui, mas ainda falta muito investimento na área da música, investir em compositores, em cantores, em tocadores, em maestros, em regentes de conjuntos, como Davi fez, porque se nós fizermos isso, nós teremos uma geração de líderes do louvor. Alguém até certa vez já me perguntou, é correto chamar ministro de louvor? Embora esse título seja muito pomposo, ele também não é errado, porque ministro na Bíblia Sagrada é o servo. Então, se ele serve a igreja com louvor, não vejo nenhum problema ser chamado de ministro de louvor. Como você, professor ou professora, para todos os efeitos, é um ministro da palavra, né? Você pode não ser um ministro oficialmente, a nível de convenção da Igreja Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, a nível de CGADB. Você pode não ser um ministro oficial, credenciado, mas biblicamente falando, teologicamente falando, se você serve a igreja regularmente com o ensino da palavra, com uma pregação, você é um ministro, você é uma ministra da palavra e não tem nenhum problema quanto a isso. A Bíblia lhe chama de mestre, a Bíblia lhe chama de doutor. Você que de repente não terminou nem o ensino médio, a Bíblia te chama de doutor, desde que você de fato tenha sido vocacionado por Deus para isso. Agora, é claro, o excesso da questão de associar levita a cantor ou músico hoje é quando a gente olha só para o cantor como levita. Se a gente for usar a linguagem bíblica, o porteiro, o irmão que está lá na portaria cuidando de quem entra, de quem sai, vigiando a porta, biblicamente falando, ele também é o levita, porque afinal de contas Davi separou levitas também para cuidar da portaria. Vocês estão me entendendo até aqui? Digam amém. Só uma introdução e comentários rápidos dentro do texto. Versículo 8. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do 5º mês, porque a mão do Senhor estava sobre ele. Foi uma viagem relativamente rápida para os padrões antigos, porque a bênção de Deus estava sobre ele para uma boa viagem. Aí chegamos então ao versículo 10, que é um versículo, irmãos, que eu penso, todo professor de EBD, todo pregador também, por que não dizer todo pastor também, porque é um oficial da igreja, incumbido de alimentar a igreja com a palavra, todo vocacionado para o ensino, deve fazer deste texto um texto lema da sua vida. Todo professor deve internalizar Esdras 7:10, ler, reler, meditar e fazer desse texto um grande lema do seu ministério como educador cristão. Aqui nós encontramos o tripé que faz um ministro da palavra bem-sucedido, um professor da EBD bem-sucedido. Vamos ver quais são essas 3 perninhas que sustentam o ministério do educador cristão e que garantem êxito ao seu trabalho, sucesso ao seu trabalho como um professor da escola bíblica dominical, como um professor de Bíblia, que a gente é. Diz assim, pois Esdras tinha decidido, foi algo que ele decidiu, algo que ele quis, algo que ele propôs firmemente no seu coração. Ele decidiu fazer 3 coisas. Dedicar-se a, primeiro, estudar a lei do Senhor. Repita, por favor, estudar a lei do Senhor. Espante o sono e diga mais uma vez, estudar a lei do Senhor. Segundo, praticar a lei do Senhor. E terceiro, ensinar a lei do Senhor. Meus irmãos, aqui nós temos as 3 perninhas que sustentam um ministério bem-sucedido na escola bíblica dominical: estudar, praticar e ensinar. E eu gosto da ordem como Esdras, possivelmente ele próprio, escreveu o livro que leva o seu nome e que agora fala sobre ele. Eu acho muito interessante a ordem exata dos verbos como eles aparecem. Há uma sequência lógica aqui e nós, professores, não podemos inverter essa ordem ou alterar essa ordem. A ordem para o sucesso de um ministro da palavra, de uma ministra da palavra, é estudar, praticar e ensinar. Veja que poderíamos colocar praticar antes de estudar, mas calma, eu não posso praticar o que eu não conheço, eu não posso obedecer o que eu não conheço. Se eu desconheço um comando, se eu desconheço uma ordem, como praticá-la? Então, primeiro eu vou receber o comando, eu vou receber a ordem, eu vou receber as diretrizes do que eu devo ser, do que eu devo fazer, do que eu devo falar, para então praticar. Por isso, o conhecimento precede a vivência, precede a prática. Quando eu pratico o que não conheço, muito certamente eu vou estar praticando errado, vivendo errado.
Talvez, por algum impulso do Espírito Santo no coração, fatores diversos, eu possa estar vivendo corretamente algo que eu ainda não estudei. Mas, em linhas gerais, nós aprendemos primeiro para fazer depois. Vocês me entendem? Vocês concordam comigo que é assim? Nós aprendemos primeiro para fazer depois. E, tendo aprendido, tendo vivido, aí nós estamos em condição de ensinar outros. Irmãos, essa ordem não pode ser invertida. Tem professor querendo ensinar sem ter aprendido. Não valoriza trabalhos como esse. Seminário? Para que seminário? Eu já dou aula faz 30 anos na EBD. O que é que esse menino que vem de Campina Grande pode me ensinar? Arrogância, né, irmãos? Isso é arrogância. O livro de Provérbios diz que como o ferro afia o ferro, o amigo afia ao seu irmão. Nós nos afiamos uns aos outros. Ninguém é tão bom que não possa ser melhorado, aperfeiçoado. Você pode ter 20 anos de EBD, 30 anos de EBD, de repente você pode ser um professor com formação acadêmica, de repente até um professor universitário, com muitos anos de bagagem. Mas se você para de aprender porque se julga autossuficiente e não precisa ouvir outros ensinar, então infelizmente você, ao invés de estar subindo os degraus da escadaria de Deus, você está descendo, você está regredindo para aquele lugar escuro e terrível chamado soberba, orgulho, vaidade. E esse não é o lugar que Deus quer para nenhum de nós. Eu vejo Pedro, que chegou primeiro no apostolado do que Paulo. Caminhou com Jesus durante 3 anos, privilégio que Paulo não teve, embora Paulo tenha visto Jesus pessoalmente, algumas vezes o Senhor lhe apareceu. Mas eu vejo Pedro, experiente, homem de idade, tendo sido formado na escola de Jesus, a melhor de todas, ele fazendo menção dos escritos de Paulo, na segunda carta, capítulo 3. Ele fala das coisas que Paulo escreveu, e ele, Pedro, sem nenhum constrangimento diz, coisas difíceis de entender. Veja que o próprio Pedro, embora apóstolo de Cristo, convivendo com o apóstolo Paulo em alguns recortes da história, tendo sido formado na escola de Jesus, ele encontrava dificuldade nos textos de Paulo. Né? Mas tem gente hoje, professor hoje, que acha que já sabe tudo. Eu já sei tudo, irmão. Para mim não tem dificuldade. Eu não preciso nem estudar, irmão. Olha, quando dá meia-noite do sábado, eu pego na lição, dou uma olhadazinha assim rápida, e no domingo de manhã, meu irmão, eu dou uma aula espetacular. Espetacular para quem? Quem lhe avalia? Quem define o grau de espetacularidade da sua aula? O professor que não senta para ouvir, para aprender. Veja que até Jesus, ele passou pelo processo de aprendizado. Lucas capítulo 2, diz que quando adolescente, 12 anos de idade, onde ele foi encontrado por Maria e José, depois de o procurarem por 3 dias, achando que ele estava perdido, mas não estava, ele estava no templo. Sim. E isso é verdade. E eu lembro que o saudoso pastor Antônio Gilberto também dizia frase, se não é exatamente essa, mas semelhante. E, aliás, é uma máxima da educação, né? É uma máxima da educação. O professor, ele ensina e, ao mesmo tempo, ele aprende, né? Porque a gente trabalha muito com a perspectiva da interação, o professor como mediador e não como detentor absoluto do conhecimento. Mas, meus irmãos, vejam bem, até Jesus, adolescente, Deus encarnado, onisciente, preferiu não usar dessas prerrogativas divinas, da sua onisciência. Sentou-se aos pés dos mestres e doutores da lei de Israel. Para quê? Para ouvi-los, perguntar, e quem pergunta é porque quer. Jesus não fazia pergunta para confrontar, para colocar contra a parede. Ele vai fazer isso com alguns soberbos escribas, fariseus e sacerdotes, quando exercendo seu ministério terreno. Mas adolescentezinho lá, ele está perguntando porque ele quer conhecer, porque ele quer aprender. Aliás, nós professores, deixa-me dizer uma coisa aqui a vocês. Nós professores sempre cometemos um erro quando lidamos com esse texto de Lucas 2, falando sobre Jesus entre os doutores. A gente costuma dizer assim, Jesus com 12 anos já dava aula para os doutores. É isso que a Bíblia diz? Qual é a parte da Bíblia que diz que Jesus com 12 anos dava aula aos doutores? Eu acho que eu já li a Bíblia várias vezes e nunca vi isso na minha vida. Jesus não dava aula, ele estava lá sentado. Sentado, o judeu quando senta é como vocês estão sentados, é para ouvir, é para aprender. Outros que estão expondo a lei, Jesus estava sentado, não estava de pé, ele estava sentado, ouvindo, perguntando e respondendo, porque ensino interativo e participativo não é coisa da pedagogia moderna não, isso aí já vem desde muito tempo. As aulas que Jesus participava eram aulas participativas, interativas. Então Jesus está lá perguntando, respondendo as perguntas que os mestres faziam, ouvindo e aprendendo. E o próprio Lucas vai dizer que o menino crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Se ele, que era Deus encarnado, achou que era necessário sentar aos pés dos mestres para ouvi-los, perguntar, interagir, aprender e crescer, porque nós hoje usaremos a arrogância de dizer, eu não preciso ler, eu não preciso de videoaulas no YouTube, eu não preciso de CAPED, de COFEC, de Congresso Nacional de EBD, tudo isso é perda de tempo.
eu já sei tudo, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. O que é que Jesus vai dizer para essa turma, hein, irmãos? Eu acho que já li Apocalipse 3 e a resposta está lá. O professor Mário Sérgio Cortella, pedagogo, filósofo, ele tem uma frase sobre a humildade pedagógica que eu gosto muito. Ele diz que humilde é aquele que sabe que não sabe tudo. Humilde é aquele que sabe que o outro sabe o que ele não sabe. Humilde é aquele que sabe que ele e o outro saberão muita coisa juntos. Humilde é aquele que sabe que ele e o outro nunca saberão tudo o que pode ser sabido. Por quê? Porque o conhecimento é infinito, é um poço sem fim, é um universo gigantesco que a gente só pode arranhar a superfície dele. Amém, meus irmãos? É como já disse certo filósofo, o que sei é apenas uma gota de uma vastidão deste oceano imenso. Você quer anotar essa frase? Ela é interessante, eu acho interessante, anote aí por favor, pegue caneta e papel, escreva, porque quando você escreve como faziam os escribas, você fixa melhor na mente, você aprende, você absorve e marca na sua vida. Anote por favor, caneta e papel na mão, tá aí pronto, Elisandro? No celular, né? Que você é moderno. É geração alfa, né, pastor Cláudio? Não é? Geração alfa? Anota aí, humilde é aquele que sabe que não sabe tudo, humilde é aquele que sabe que o outro sabe que ele não sabe, humilde é aquele que sabe que ele e o outro saberão muita coisa juntos, humilde é aquele que sabe que ele e o outro nunca saberão tudo que pode ser sabido. Anotou, irmã? Quem anotou, anotou, quem não anotou, só na próxima edição deste seminário. Queridos, pesquisar, estudar, conhecer. Como é que eu conheço a palavra de Deus? Para que eu esteja de fato habilitado para ensiná-la, né? Existem várias formas de nós, em efeito cumulativo, acumularmos, juntarmos conhecimento de Deus e de sua palavra. Primeiro é o conhecimento experimental mesmo, né? O conhecimento da experiência, né? A conversão, a comunhão com a igreja local, a santificação diária, vivermos uma vida de oração. Essas experiências devocionais nos permitem ter um conhecimento pessoal de Deus, porque também não adianta, irmãos, temos professores que conhecem o texto, mas não conhecem o autor do texto. E esse é um sério problema em algumas EBDs Brasil afora. Professores bons em hermenêutica e exegese, professores que são verdadeiros escribas, capazes de recitar demoradas porções da palavra de Deus. E de vez em quando você vê aí algum pregador, né, repetindo o Salmo 23 na íntegra em hebraico, que eu não sei para que é isso, mas tem gente que gosta de se amostrar. Aí quando você vai ver a vida, irmão, não tem nem hebraico, nem grego, nem aramaico, nem português, nem nada. É uma bagunça, é uma desordem. D.L. Moody, né, famoso pregador norte-americano do século XIX, Moody dizia que tem certos cristãos que têm a língua de Gabriel, mas têm uma vida de um verdadeiro demônio. Então não adianta a gente conhecer o texto, conhecer a superfície da palavra, mas não ter experiência com Deus. Professores não convertidos, professores não salvos, não regenerados, que trazem casamentos desmantelados, famílias desmanteladas. O que é que Paulo exigiu? Que o presbítero, que devia ser apto para o ensino, tivesse não só uma família que lhe respaldasse, né, que governe bem a sua casa, marido de uma só mulher, mas que tivesse testemunho dos de fora também, dos descrentes. Por que Paulo coloca isso como critério para o presbítero, para o líder, para o pastor de igreja? É porque Paulo entendia que não adianta a gente recitar a palavra, falar a palavra, o que até o diabo é capaz de fazer, né, irmã? Vamos combinar aqui, né? Shakespeare dizia, eu nunca li Shakespeare, mas atribui-se a ele uma frase que diz que até o diabo citará a Bíblia quando isso lhe for conveniente. E o diabo fez isso. Mateus 4 e Lucas 4, ele citou Salmo 91 para Jesus. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, tentando Jesus ao suicídio. Porque está escrito, Salmo 91, que os crentes tanto gostam e deixa aberto no centro da sala para espantar Satanás. Espanta não, irmão, ele entra, senta na sala e lê. Está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que se sustentem com as mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Satanás cita a Bíblia, os hereges citam a Bíblia, os pagãos são capazes de citar a Bíblia, mas e daí? Não é suficiente ler, não é suficiente saber citar. Eu tive um professor ateu na universidade que ele tinha arrogância, a petulância de dizer, olha, eu não creio nesse Deus da Bíblia, mas eu já li ela no grego, no hebraico, no aramaico, em russo, em chinês, em mandarim, bababá. Eu digo, conhece o texto de ponta a ponta, só falta conhecer o Senhor do texto, o autor do texto, e ter uma experiência de transformação verdadeira com o poder que emana desse texto. Então, é preciso que nós, antes de conhecermos o texto sobre Deus, conheçamos a Deus na experiência diária. É importante que todo professor seja um intercessor.
É importante que todo professor tenha o seu devocional em casa. É importante que todo professor seja santificado. É importante que todo professor seja crente, fiel a Jesus. E se certifique de que seu casamento, sua família, seu trabalho, sua forma de lidar com o dinheiro, sua forma de lidar com o sexo oposto, sua forma de lidar com a política, com a sociedade, com esses grandes temas que estão em discussão na sociedade, são de fato, de verdade, formas lícitas e convenientes para um cristão. Porque, volto a dizer, um professor que conhece o texto, mas não vive de fato o texto no dia a dia, na experiência pessoal com Deus, ele também não está autorizado para ensinar ao povo de Deus. Então, a experiência diária com Deus, especialmente a oração, o louvor, a meditação na palavra, frequentar os cultos, como Davi, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Mas, aqui em especial, o conhecimento da palavra, que se destaca em Êxodo 7:10, é o conhecimento mesmo da investigação, da leitura, do exame, do sentar, abrir o texto, ler o texto, ouvir o texto, aprender o texto. Eu costumo dizer que todo professor de escola dominical precisa ser biblificado, precisa ser um homem bíblia, precisa ser uma mulher bíblia, precisa trabalhar para que em sua aula os comentários sejam os mais bíblicos possíveis, as respostas às perguntas dos alunos sejam as mais bíblicas possíveis. Tem muita EBD funcionando por aí, com o povo presente, ok, mas não é de fato escola bíblica dominical. Lamentavelmente, eu conheço algumas escolas que continuam sendo dominicais, mas já não são mais bíblicas. Quando é que uma escola é dominical, mas não é bíblica? É aquela escola que funciona, mas ela tirou a Bíblia do centro, removeu o fundamento, para agora ficarmos apenas contando história em sala de aula. O professor conta a sua história, o aluno conta a sua história, e um conta o testemunho, e outro conta o testemunho, escolas que viraram escolas de testemunho dominical, e não escola bíblica dominical. Irmão, é claro que o testemunho que o professor conta, um aluno conta, de uma experiência que ele teve com Deus, um milagre recebido, uma oração respondida, algum evento que ele presenciou, que ele tomou conhecimento, é claro que uma história contada com brevidade, com objetividade, devidamente alinhada ao tema da lição naquela aula, pode ilustrar a lição, pode ilustrar a aula. A gente também não vai proibir, irmão, de contar uma história, um testemunho, claro que não. Entretanto, quando nós ficamos só na contação das nossas histórias e das nossas experiências, esquecendo que aqui temos 66 livros, 1.189 capítulos e mais de 31.100 versículos, é história para você trabalhar. Se você der aula 50 anos, você ainda não terá esgotado as histórias deste livro. Então, tantas histórias verídicas, não é conto de Trancoso nem história da carochinha não, viu, irmão? Porque o que tem de gente por aí mentindo, dizendo que viu o que não viu, que viveu o que não viveu, que recebeu o que não recebeu, não é brincadeira. E às vezes, quando a gente dá muito espaço para essas histórias serem contadas, a gente acaba aqui menosprezando a EBD, menosprezando esse tão importante evento que é a aula da escola dominical. Então, a gente quer contar a história? Vamos contar a história dos patriarcas? Vamos contar a história dos profetas? Dos reis de Israel? Vamos contar as histórias de Cristo? Vamos contar as histórias dos apóstolos? Afinal de contas, como diz um belíssimo hino da harpa cristã, nunca mais será ouvido outro conto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que ele fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aliás, irmãos e irmãs, só teremos ensino transformador em nossas EBDs se tivermos ensino bíblico de qualidade. O máximo que um testemunho pode fazer é promover uma alegria de momento, é trazer uma edificação muito pontual, ou às vezes nem isso, porque tem história que está sendo contada por aí só para provocar riso, gracejo, um alívio das emoções momentâneas. E olha que eu não sou radicalmente contra o uso do humor, pelo muito contrário, eu sou altamente favorável ao uso do humor para fins pedagógicos, mas o que a gente não pode é transformar a EBD num circo, porque o professor não é palhaço, a sala de aula não é picadeiro, a palavra de Deus não é uma piada. Nós estamos trabalhando com uma verdade muito sublime e, como disse Paulo a Tito, no ensino mostra gravidade, seriedade. Ensine e ensine de verdade a palavra de Deus para o povo. Mas só pode ensinar a palavra quem conhece a palavra. É por isso que Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como, irmãos? Aprovado. Como um obreiro que não tem de que se envergonhar em sua vida, em seu caráter. Não é não ser tímido, né? Que às vezes alguns irmãos leem aquele texto, 2 Timóteo 2,15, e pensam que Paulo está dizendo o seguinte: não seja tímido. É claro que a timidez inibe o nosso trabalho como professor de EBD, e vencer a timidez é um alvo que todo professor tímido deve estabelecer, né? Todo professor tímido deve propor em seu coração, e ele terá o auxílio do Espírito Santo para isso. Claro que há todos os fatores temperamentais aí envolvidos, mas eu creio no poder do Espírito Santo para nos ajudar a vencer nossa timidez. Amém, meus irmãos? Porque esse jovem evangelista que hoje está aqui ministrando a vocês, já foi uma criança e um adolescente muito tímido, como digo, muito encabulecido.
Mas o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos dá poder e coragem, ele nos ajuda a superar nossas inibições, nossa timidez, muitas vezes inata, né? Você crê nisso, irmão? Você crê que o Espírito Santo ajuda a remover bloqueios da sua mente? Você crê que o Espírito Santo otimiza a sua inteligência? Você crê que o Espírito Santo lhe dá uma língua de fogo para você falar com ousadia, intrepidez, inteligência e eloquência? Aliás, uma das principais obras do Espírito Santo na igreja é empoderar a nossa fala. Talvez você nunca se perguntou, mas por que é que o batismo do Espírito Santo é evidenciado pelo dom de línguas? Poderia ser qualquer outro dom. Poderia ser qualquer outra manifestação física. Mas por que o dom de línguas? Existe aqui uma dissertação de mestrado que você poderia escrever para explicar isso aqui. Mas eu resumo dizendo o seguinte: o sinal do batismo do Espírito Santo está relacionado justamente ao dom de línguas para dizer a nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, que quando o poder do Espírito Santo vem sobrenaturalmente sobre nós, nos revestindo de autoridade, é para nos dar desinibição, coragem, ousadia, eloquência celestial, que você não aprende na universidade. E nem os melhores cursos de oratória podem lhe ensinar, embora eu não os despreze, mas nem os melhores cursos de oratória podem lhe dar a autoridade, a eloquência, a firmeza na voz para você falar as coisas de Deus para o povo de Deus, como o batismo do Espírito Santo é capaz de fazer isso por você. Pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, dizia que uma gota de unção será capaz de fazer em nós e através de nós o que nem mesmo 10 anos de estudo seria capaz de fazer. Por isso que o professor da EBD precisa ter experiência pessoal com Deus, precisa orar, precisa crer, precisa ser homem de fé, precisa ser mulher de fé. E se você ainda não recebeu o seu batismo no Espírito Santo, peça, porque se você é tímido, o batismo do Espírito Santo vai te ajudar a vencer, a superar a timidez. E se você já é, por natureza, uma pessoa muito extrovertida, muito eloquente, que fala horas a fio como Tiago Rosas, o batismo do Espírito Santo vai otimizar ainda mais isso em prol do reino de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Mas conheçamos a Bíblia, meus irmãos. Quando seus alunos perguntarem a você alguma coisa em sala de aula, a primeira resposta que você deve oferecer a eles, ou a forma como você responderá a eles, penso eu, deve sempre começar assim: a Bíblia diz. Vamos ver o que as Escrituras dizem acerca disso. Vamos ver o que os apóstolos do Senhor disseram sobre isso, né? Porque às vezes o aluno faz uma pergunta, aí o professor responde: meu irmão, eu acho que, na minha opinião, e às vezes, irmãos, as escolas dominicais ficam muito rasas. Quando fica só nessa coisa de minha opinião, aí o professor tem opinião, às vezes o outro colega dele tem outra opinião, aí cada aluno tem uma opinião, e aquela coisa, opinião, cada um tem uma sua. Mas se a escola não é escola de opinião dominical, é escola bíblica dominical, temos que procurar oferecer respostas bíblicas aos nossos alunos. De modo que o professor deve estabelecer como meta de seu trabalho sempre responder à luz da Bíblia. Porque Paulo disse aos Coríntios: nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. A sua opinião pode ser refutada, como a minha também pode ser refutada. Mas quem poderá refutar as palavras de Deus? E Deus não tem opinião, viu, irmão? Opinião tem quem não tem todo o conhecimento. Opinião tem quem não tem convicção, quem não tem certeza dos fatos. Mas quem tem, quem conhece de cima para baixo, quem conhece passado, presente e futuro, quem conhece milimetricamente cada detalhe da sua vida, da minha vida, da história da humanidade, quem conhece cada estrela do céu e é capaz de chamar cada uma delas pelo nome, não opina sobre nada. Ele declara, ele ordena. Deus não tem opinião, Deus tem doutrina, Deus tem verdade. Por isso Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E foi o que Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar em sua vida, em seu caráter, ou seja, tenha uma vida aprovada diante de Deus e das pessoas, para que ninguém lhe acuse de nada, para que o seu ensino não seja desacreditado pela sua vida. Antes que eu prossiga para o final desse texto, eu acho aqui muito importante, irmãos, dizermos isso. Infelizmente, tem professores que estão ensinando até bem. Essa não é a infelicidade, a infelicidade é o que eu vou dizer agora. Ensina bem, mas o ensino se perde quando os alunos começam a olhar para a vida desse professor. Ele até ensina bem sobre o que é o casamento, mas quando os alunos olham para o casamento, ou os casamentos, ou os relacionamentos dele, os alunos dizem: ensinou tudo direitinho, mas a vida dele não condiz com o que ele ensina. Tem a lição sobre dízimos e ofertas, ele ensina bem direitinho, passeando pela Bíblia, Antigo e Novo Testamento, grego, hebraico e aramaico, mas quando os alunos olham para a vida dele, trambiqueiro, caloteiro, enganador, o nome pendurado no comércio. Ele ensina direitinho sobre santidade, mas quando os alunos abrem o Instagram do irmão ou da irmã, não podem olhar 3 fotos sem cometer pecado, tamanha é a sensualidade. Aliás, eu disse outro dia que as redes sociais de muitos crentes estão se transformando em redes sensuais. Charles Finney, aconselhando os pregadores, dizia: cuide,
para que a sua vida durante a semana não desautorize a sua pregação no domingo. Eu acho que esse conselho é muito válido para nós hoje, professores. Cuide para que a sua vida durante a semana não desautorize o seu ensino no domingo pela manhã, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Por isso Paulo disse tanto a Timóteo quanto a Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Porque não adianta só conhecer, ter a informação, fazer a exegese correta do texto e a aplicação adequada. É preciso que o meu ensino esteja ilustrado na minha vida. Amém, meus irmãos? Amém. A minha vida deve ser uma paisagem, um quadro, uma pintura que evidencie, que ilustre, que exemplifique para os meus alunos a riqueza da palavra de Deus. Somente um professor assim será capaz de insignar, de marcar signo, sinal na vida de seus alunos. Somente um professor transformado pela palavra será capaz de levar outros à transformação. Somente um professor convertido será capaz de levar alunos à conversão. Somente um professor santificado será capaz de levar alunos à santificação. Somente um professor que ama a palavra será capaz de encorajar alunos ao amor à palavra. Somente um professor que está em comunhão com Deus será capaz de encorajar os seus alunos a viverem em comunhão com Deus. Se você me entende, diga amém. A orientação de Deus para Josué é a mesma para nós hoje. Você se lembra que Deus disse a Josué, quando ele está assumindo o lugar de Moisés? Medita no livro da lei, de dia e de noite, para que assim faças prosperar todos os teus caminhos. Medita de dia e de noite. E é assim como começa o livro dos Salmos, o inário hebreu, né? Porque o livro dos Salmos era para os judeus o que a harpa cristã é para nós. Um livro de hinos, de cânticos, de louvores. E o primeiro salmo, é muito curioso notar isso, porque o primeiro salmo, o primeiro hino da inódia judaica, começa exaltando a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde, irmãos? Na lei do Senhor. E nela medita como? Irmãos, qualquer crente que quiser ser bem-aventurado, muito feliz, ele deve colocar a palavra de Deus como central em sua vida e se debruçar sobre ela para lê-la de dia e de noite. Se qualquer crente que quiser ser muito feliz deve proceder assim, que dirá de um professor que recebeu a chamada para interpretar esse livro, ensinar esse livro, aplicar esse livro na vida de outras pessoas. Muito mais obrigação temos nós de conhecer este livro sagrado. Se qualquer crente que quiser ser feliz deve meditar nele de dia e de noite, que dirá de nós, professores de Bíblia, doutores, como Efésios 4:11 nos chama, didáscalos, professores de Bíblia? Precisamos conhecer a palavra de Deus. Ninguém é enciclopédia ambulante, irmãos. Ninguém é. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Pastor Natanael não sabe tudo. Pastor Cláudio não sabe tudo, né? Temos um pouquinho assim de conhecimento, talvez um pouco mais que você, talvez um pouco menos. Mas é importante que o professor esteja sempre à frente do seu aluno, em termos de conhecimento da palavra de Deus. Lembre-se que Jesus disse que basta ao discípulo ser como o seu mestre. Porque se o discípulo supera o mestre, ele já pode ser um mestre. Se o meu aluno sabe mais que eu, está sempre à minha frente, então não faz muito sentido eu estar professor dele. Eu teria que inverter as coisas. Se o aluno sabe sempre mais, pesquisa sempre mais, estuda sempre mais, se dedica sempre mais, e não nos enganemos, irmãos. Não nos enganemos. Pode não ser a realidade de todos os nossos alunos, mas tem muito aluno que está pesquisando, que está estudando, que está fazendo teologia, que está sendo mentoriado. Eu tenho na minha mentoria, por exemplo, muitos alunos de EBD. Não são professores, não são superintendentes, são alunos. E estão lá estudando diariamente comigo a palavra de Deus. E depois eles vão lá em nosso grupo e compartilham suas experiências, suas intervenções que fizeram em sala de aula. Algumas vezes até fazendo ponderações e correções de assuntos que eles ouviram e disseram: opa, não é isso que a Bíblia diz. Não é assim que as Escrituras ensinam. Você entra no YouTube hoje é sábado, hoje realmente tinha que ser mesmo, mas você coloca lá o título da lição de amanhã, de adultos, e você vai ter uma enxurrada de gente comentando. Inclusive Tiago Rosa está lá. Tiago Rosa é EBD Inteligente, você vai me assistir a partir de agora. Está lá! Você acha que é só o professor que está assistindo aquilo ali? Tem muito aluno assistindo, chegando preparado, com conhecimento. E o professor precisa estar um pé adiante, à frente de seu aluno. Se o professor ele é um homem Bíblia, uma mulher Bíblia, ele não vai ter medo das perguntas. Tem professor que sempre se intimida com as perguntas dos alunos. Ah, porque tem aluno aqui que gosta de me colocar contra a parede. Deixa colocar, você não se preparou? Você não estudou? Você não é um Esdras? Você não se propôs firmemente em seu coração ler, investigar? Você não fez o seu dever de casa? Que o aluno te coloque contra a parede, você vai saber sair de lá, porque você está preparado.
Pastor Dr. Gilberto dizia que um professor bem preparado dificilmente será pego de surpresa em sala de aula. Ele conhece os alunos que tem. Ele já se antecipa às perguntas que os seus inquiridores lhe farão. Tem aluno que gosta de inquirir? Tem aluno que gosta de complicar? Tem aluno chato? Vocês têm alunos chatos? Tem não, né? Aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal não tem. Aluno chato, aluno que fica, né, com birra. Mas por que isso? Mas por que... Se você tem, você já sabe, você já conhece. Durante a semana, enquanto lê, enquanto estuda, você já se antecipa às possíveis perguntas que este aluno vai fazer e já está lá, ó, prontinho a resposta para ele. Você já está desejando que ele pergunte. Você já está desejoso que ele erga a voz. E quando ele fizer a pergunta, você dirá, como Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Amém, meus irmãos? Biblifiquemo-nos. Só todo professor de EBD precisa ter o hábito de ler a Bíblia diariamente. Todo professor de EBD tinha que ter isso aqui, ó, plano de leitura anual da Bíblia Sagrada. E colocar em prática, porque também não adianta ter um plano impresso. Eu tenho um plano, mas você está lendo, está cumprindo o plano? Rapaz, eu comecei Gênesis, né? Quando cheguei lá nas genealogias, e era filho de Baraquias, filho de Tobias, filho de Sambalat, filho do raio que o parem, eu parei com aquilo ali. Mano, todo professor de EBD precisa ter o hábito de ler a Bíblia diariamente, ler a Bíblia integralmente, porque nós precisamos conhecer todo o livro, ainda que eu não conheça detalhadamente todo o conteúdo, mas eu tenho que ter uma noção. Se eu falar, por exemplo, aqui profetas maiores, espera-se que ao menos os professores veteranos, professores que têm aí 7, 10 anos de aula na EBD, saiba me dizer quais são os profetas maiores. Espera-se que um professor de EBD veterano, se eu falar profetas menores, ele não esteja pensando em profetas anões, pequenininhos, baixinhos. Espera-se que ele saiba que eu esteja falando de Oséias, Miqueias, Obadias, Sofonias. Espera-se que ele saiba que profetas menores não são os profetas irrelevantes, descartáveis. Não, menores por quê? Por que são profetas menores? Eu não vou responder porque eu sei que você sabe a resposta. Você é professor veterano, você sabe a resposta. Por que são profetas menores? E por que Isaías, Jeremias, Ezequiel são chamados de profetas maiores? Daniel também junto. Por que profetas maiores? Espera-se que o professor veterano, quando eu disser evangelhos sinóticos, ele saiba de citar quais são os 3 evangelhos sinóticos. Sim ou não, irmãos? Sim. E por que são chamados de evangelhos sinóticos também? Porque não adianta saber dizer, Mateus, Marcos e Lucas. Ok, mas por que são chamados de sinóticos? E para além de uma mera classificação, o que isso significa? Você quer uma regrinha básica? Quando você estuda os evangelhos sinóticos, uma regrinha básica que todo pregador e professor aprende? Que é algo prático, para além da, irmão, esse nome difícil eu não sei memorizar. A questão não é só você memorizar a nomenclatura, é porque quando você estuda, você aprende algo muito importante até para o seu estudo da Bíblia. Por exemplo, quando eu sei que Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos de conteúdo muito similar, sim, ao lado ótico de ótica de visão, escritos que trazem registros muito semelhantes ao que tudo indica, um bebeu na fonte do outro, isso me diz algo muito interessante. Quando eu for pregar, quando eu for ensinar com base em qualquer desses evangelhos, é importante eu buscar conferir aquele relato nos outros evangelhos, que podem ter acrescentado alguma coisa que esse evangelista não trouxe. Por exemplo, Jesus acalmando a tempestade. Os 3 falaram desse evento, mas o que é que cada um tem a dizer? Eles têm algo a dizer, cada um tem algo a contribuir, às vezes um detalhe que o outro não trouxe. Por exemplo, aquele texto sobre o centurião, que tinha um servo doente em casa e implorou a Jesus pela cura do servo. Tem um evangelho que fala como se o homem tivesse ido pessoalmente até Jesus. Aí eu ouvi um pregador, um obreiro, ministrando esse texto em um sítio de oração, e ele, com muita veemência, com muita contundência, disse, está vendo aqui, irmãos? Este homem foi pessoalmente até Jesus. Não adianta você só ficar pedindo intercessão pelos outros, não adianta você mandar mediador, tem que ir você pessoalmente até Jesus. Mas tem um outro evangelho, que vai dizer com muito maior detalhes e com muito maior clareza, assim, ele não foi pessoalmente até Jesus, ele enviou servos dele até Jesus, para implorar pelo outro servo que estava doente em casa. Tanto é que quando Jesus diz, eu vou curá-lo, os servos voltam correndo e dizem, o mestre está vindo aí. Aí ele manda um novo recado para Jesus, dizendo assim, não precisa o Senhor se dar o trabalho de vir até a minha casa, porque eu não sou digno de recebê-lo debaixo de meu telhado, por isso, aí diz assim, por isso eu nem mesmo me julguei digno de ir ter contigo. Mas dize apenas uma palavra, e o meu criado será curado, porque eu tenho servos ao meu dispor, e quando eu digo a eles, vai, eles vão, vem, eles vêm. Se o Senhor, onde o Senhor estiver, liberar uma palavra de comando em favor do meu criado, ele será curado. Na verdade, aquele homem não foi pessoalmente até Jesus, e ele era um estrangeiro, ele nem era judeu, por isso Jesus disse, nunca achei tanta fé nem mesmo em Israel, como quer dizer assim, os estrangeiros, os de fora, estão demonstrando fé que os da casa não estão demonstrando. Mas ele não foi pessoalmente, ele enviou servos. Então o pregador que estava pregando dizendo que o homem foi pessoalmente e fazendo a partir daí a aplicação, ele apenas desatentou para o fato de que outros evangelistas que relatam o mesmo episódio, deixam claro que esse encontro pessoal não aconteceu.
Então, quando eu entendo isso, a partir de hoje, o pregador, o professor, o pastor, quando vai doutrinar a igreja, ele vai ter o cuidado de, em casa, vou pregar com base em Mateus, mas deixa eu ver o que é que Marcos tem a dizer sobre isso. O endemoniado de Gadara, o que é que Marcos tem a dizer sobre isso? O que é que Lucas tem a dizer sobre isso? Cada um vai ter um detalhe que vai me acrescentar uma informação e me dar mais segurança para a ministração, e não só isso, vai me dar convicção de estar ministrando com fidelidade a palavra de Deus, porque o professor precisa ser fiel à palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas isso demanda o quê? Conhecimento, leitura, pesquisa, investigação. E a escola bíblica dominical precisa ser esse lugar onde nós, professores, abrimos a Bíblia para ler com nossos alunos. Viu, irmãos? Às vezes o professor gasta 1 hora, 1h15, 1h30 dando aula na EBD e não abre a Bíblia para ler um texto sequer com seus alunos. É só a própria voz, a própria fala do professor. E às vezes, mesmo que o professor seja capaz de recitar de cabeça textos bíblicos, eu acho muito importante fazermos o que Paulo diz a Timóteo. Abra aí a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 4,13. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Talvez a sua versão Almeida Revista e Corrigida diga assim: até a minha chegada, persiste em ler. A sua Bíblia diz assim, persiste em ler? A versão de quê? Levante a mão para identificar. Qual Bíblia aí, qual das Bíblias dos irmãos dizem persiste em ler? Persiste em ler. E depois o quê? Exortar. E depois o quê? Ensinar. Muito bem. Eu confesso, pastor Cláudio, que eu usei esse versículo por muitos anos como uma forma de encorajar os irmãos à leitura de bons livros, como os que o senhor escreveu, como os que modestamente eu escrevi. Ora, irmãos, Paulo está nos encorajando à leitura teológica, à leitura de bons livros. Bem, embora não se descarte totalmente esse encorajamento, não é exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Se você pega a versão NVI, ela traduz mais ao pé da letra o que o texto grego está dizendo. Porque a NVI diz assim: até a minha chegada, Timóteo é pastor da igreja em Éfeso, Paulo está longe, até que eu chegue aí, faça o quê? Persiste ou dedique-se à leitura pública da Escritura. Aí eu fui conferir o grego, e o grego diz justamente isso. A palavra para a leitura não é a leitura privativa, não é a leitura que você faz em casa, não é a sua leitura devocional, é a leitura diante do público, diante da sinagoga, diante da igreja reunida. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, persiste em ler a palavra de Deus para o povo. Professores de EBD, abram a Bíblia. Você vai ler lá em Neemias capítulo 8, versículo 9. O grande avivamento liderado por Esdras, esse escriba e sacerdote dedicado à lei do Senhor. A Bíblia diz que prepararam um púlpito de madeira. Ele estava sobre aquele púlpito, sobre aquela plataforma. É porque púlpito, a gente usa muito púlpito hoje para falar dessa mesinha aqui, né? Mas o púlpito mesmo, de fato, é o espaço, é o ambiente, a plataforma. Fizeram a plataforma. E a Bíblia diz, por pelo menos 2 vezes, que Esdras abriu, embora lá não se abria como a gente abre aqui, né? O livro encadernado, que isso aqui é uma tecnologia relativamente recente, né? Final do 1º século, início do 2º século para lá. Na época dos profetas, na época de Esdras, não era livro encadernado que se abria, era o rolo que se desenrolava. Sabe quando a gente hoje pentecostal diz desenrola o rolo, irmão? Essa expressão desenrola o rolo vem da cultura bíblica, de usar rolo mesmo. E naquela época, né, os rolos em pergaminho, que era com base em couro de animal, eles eram desenrolados. O escriba, sacerdote, o leitor da ocasião, localizava o texto que ele queria ler e lia. Mas o que eu quero dizer é, Esdras abriu, ele desenrolou o rolo perante o público. O povo viu a Bíblia sendo escrita, ou sendo aberta, sendo lida, sendo interpretada, porque tinha muita gente ali que já não falava mais o hebraico clássico. Então, aqueles que falavam apenas a língua dos caldeus e retornaram, foram repatriados para Judá, precisavam agora ouvir a palavra também nesse idioma que eles tinham. Não tem problema, os intérpretes iam interpretando. E ao final, leitura e interpretação, havia a explicação do que o texto significava. Meus irmãos, é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Abrir a Bíblia, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, explicar a Bíblia e aplicar a Bíblia na vida de nossos alunos. Somente a palavra de Deus lida, interpretada, explicada e aplicada será capaz, porque Hebreus 4,12 diz que ela é viva e eficaz. Ela tem vida nela mesma e ela funciona. O que é eficaz? É o que funciona. Somente a palavra de Deus, corretamente lida, interpretada, pregada e aplicada, será capaz de produzir vida em nossos alunos para a glória bendita de Deus. É claro que o trabalho de um professor não se resume a ler, interpretar e aplicar Bíblia. É claro, irmãos, que o ensino transformador demanda muito mais. Demanda oração pelos alunos, demanda amizade com os alunos. O Howard Hendricks,
no livro que inclusive leva o título desse seminário. Se você ainda não conhece o livro, eu recomendo você adquirir e ler. É um livreto de poucas páginas. Você vai pesquisar, você que não tem esse livro na sua biblioteca, vai pesquisar, e eu lhe garanto que vai ser uma das melhores aquisições que você vai fazer. Do livro Ensinando para Transformar Vidas. É o título desse seminário, Ensinando para Transformar Vidas. É o nome de um livro do Howard Hendricks, que é um dos maiores nomes da educação cristã no mundo. Publicado pela editora Betânia. Se você não sabe escrever o nome, não tem problema, o nome do autor. Você coloca o título do livro e a editora você localiza. Ou nas livrarias aqui da cidade, ou virtualmente. Adquira esse livro, porque o Hendricks destaca aqui um professor que gera transformação de vidas, é um professor que também tem relacionamentos afetivos com seus alunos, né? É um professor amigo. Quando você é um professor amigo de seus alunos, você tem muito maior condição de entrar na mente dele, de entrar no coração dele, de semear a palavra de Deus na vida dele, de acompanhar o processo, né? Porque o professor, ele não é só um professor dominical. Atenção, irmãos e irmãs. A escola pode ser dominical, mas o professor não é dominical. O professor, uma vez investido dessa vocação de professor, irmã, ele é professor continuamente, regularmente. Não tem esse negócio de meu expediente é no domingo, não. Você tem vocação, você tem certeza que foi chamado para ser professor? Você tem certeza que sobre você está o dom de mestre, que é um dom, Efésios 4:11. E 1 Coríntios 12, lá no final também, versículos 27, 28, 29, Paulo fala dos mestres como um dom de Deus para a igreja. Você tem certeza que você é esse homem dom? Você é essa mulher dom? Então você é professor continuamente. Você é professora sempre. Não tem esse negócio de só vou no domingo que vou dar aula. Tem uns professores furões por aí, viu, irmão? Tem os professores furões, só vai no domingo que vai dar aula. No outro domingo, que é o colega dele, ele fica em casa, dorme até 10, 11 horas do dia. Ou então sempre arruma um compromisso para se ausentar. Não, mas tem lá o meu colega, hoje é a vez dele. Você não é professor dominical nem quinzenal, você é professor regularmente. Inclusive, durante a semana, você precisa estar em contato com seus alunos. E as redes sociais hoje oportunizam essa possibilidade, nos oferecem essa possibilidade. Pastor Cláudio trabalha muito, eu já fiz lives com ele, sobre o uso criativo da tecnologia em prol da educação cristã. Aliás, uma das melhores lives que nós já fizemos pelo EBD Inteligente e que está disponível em nosso canal no YouTube, vocês poderiam assistir depois, quem não assistiu ao vivo na ocasião, vocês pesquisem lá. O uso criativo, inteligente da tecnologia em prol da educação cristã. Nós podemos usar isso aqui para estar em contato com nossos alunos, fazendo trabalho de mentoria, de discipulado, porque discipular é acompanhar, é pegar pela mão, é guiar durante o processo. Professores que são professores diários, que estão em constante contato com seus alunos, que não é o tipo do professor que depois que termina a sua aula, coloca a Bíblia debaixo do braço, paz do Senhor, amém, até domingo que vem. Não, durante a semana ele está em contato com seus alunos. Leitura diária, subsídios, vídeos, enquetes, comentários. Durante os cultos, tem professor que nem no final do culto ele não procura os alunos, não saúda os alunos com a paz do Senhor, ele vira um estranho. Eu não sei se vocês já tiveram experiências assim, mas eu já tive professores que eram professores dominicais e durante o resto da semana eram estranhos. Passa por a gente, parece que nem conhece. Não fala, não cumprimenta. E aí, como é que tá? Já adquiriu a nova revista? Está disponível na livraria da igreja, hein? Procura lá. A grana está curta? Me fala, porque qualquer coisa eu te presenteio com a revista. Durante a semana, ele delegou ao aluno o estudo, a apresentação de um tópico, seminários em grupo para apresentar em sala de aula. Ele não delarga o aluno, porque tem muito professor delargando. Aí chega, eu estou preparando um novo professor para a classe dos adultos. Preparando como? Só porque você disse para ele dar o terceiro tópico domingo que vem? Isso não é preparar. Você acompanhou o processo? Você está em comunicação com o aluno? Você perguntou durante a semana se ele leu a revista? Se ele está com alguma dificuldade? Se ele precisa de algum material de apoio? Você mandou algum subsídio para ele? Você fez alguma sugestão de leitura para ele? Não. Então você não está preparando. Você não está preparando nada. O máximo que você está fazendo é oferecendo o espaço da sua aula para aquele aluno fazer uma intervenção. Isso não é preparar aluno. O professor que de fato prepara um aluno para ser um professor, primeiro identificou que esse aluno tem chamada. Segundo, fez como Jesus fez com seus apóstolos, chamou para junto de si. Aleluia. O aluno que eu creio ter potencial para ser um mestre, eu vou trazê-lo para perto de mim. Eu vou me aproximar dele, vou pegar o contato dele, vou estar em constante troca de ideias com ele, vou levá-lo para comer pizza comigo no final do culto, porque pense no momento bom para você conhecer quem, é na hora da pizza, é na hora da janta, é na hora da refeição, é na churrascada do domingo. Agora irmãs riram ali, agora se despertou agora. Esse momento da confraternização que muita gente não valoriza, é um momento ideal para você saber, para você conhecer. É naquele momento ali da refeição que as pessoas se entregam, que o coração se dilata, que você conhece o casamento, que você conhece a família, que você conhece os filhos, que você conhece os costumes, que você sabe a educação. E a partir desse conhecimento que você tem do aluno, você vai moldá-lo. Você vai fazer como ferro faz com ferro, você vai afiar o aluno, você vai mentorear, você vai orientá-lo, como Jesus fez durante 3 anos, dividindo a mesma casa, dividindo a mesma mesa com seus discípulos. Aí o professor quer dizer para mim que está preparando um novo professor, ele não divide a casa, não divide a mesa, não divide nem a revista.
Não divide nem a pasta de visuais com a professora candidata ao ministério. Nós só promoveremos ensino transformador se esse ensino for lastreado pela palavra de Deus e confirmado em nossos relacionamentos diários. Diga comigo, professor não é dominical, é diário. Diga para a pessoa do seu lado, é todo dia. É todo dia. Todo dia orar pelos alunos, nos seus devocionais, porque você faz seu devocional, né? Afinal de contas, você faz seu devocional diário, não faz, professor? É claro que todos nós fazemos nossos devocionais diários, não é? E se você estiver por aí pensando, meu Deus, o que é devocional? Eu vou te sentar essa Bíblia na cabeça. Porque aí é o cúmulo do absurdo. Você sabe o que é devocional, você faz o seu devocional e no seu devocional você apresenta diariamente os seus alunos. Você está em constante contato com eles. Você presenteia com o livro. Porque aquele a quem eu identifiquei ter chamada para o ensino, o que é que eu vou fazer? Vou investir nele. Como alguém investiu em mim lá atrás. Eu tive muitos homens e mulheres de Deus que investiram na minha vida, que me presentearam, que pagaram cursos, viagens, livros. Você não está aí por seus próprios méritos apenas. Eu não estou aqui por meus próprios méritos apenas. Tem alguém que segurou a corda para o paralítico descer no meio da casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Foram pelo menos 4. Aliás, pastor Cláudio, alguém disse que nós somos o resumo das 5 pessoas com as quais mais próximas nós estamos, ou de quem mais consumimos conteúdo e informação. Você, eu, nós somos o resumo daquelas 5 pessoas mais próximas de nós, presencialmente ou virtualmente, né? Porque hoje você acompanha, você se alimenta de conteúdo das pessoas virtualmente. Aí eu pergunto, você é o resumo de quem? Que tipo de resumo você é? Que tipo de resumo sou eu? Quais são meus referenciais? Quais são minhas influências? Ou, para inverter a ordem, que tipo de referencial eu sou para o meu aluno? Que tipo de subsídio estou dando ao meu aluno? Que tipo de referência eu estou dando ao meu aluno? Para que de fato e de verdade eu possa dizer que eu estou vendo alunos sendo transformados. Meus irmãos, concluo para irmos então ao segundo momento. O método Esdras é um método para todos nós tomarmos como nosso. Estudar, conhecer, pesquisar, investigar, viver, caráter. E aí então, tendo o conhecimento e o caráter, estaremos em condição de ensinar aos nossos alunos. A autoridade de um professor da EBD repousa nesse binômio, conhecimento e caráter. Diga comigo, conhecimento e caráter. É aí que está a autoridade do professor. Se ele tem conhecimento do assunto, da matéria, e ele tem vivência, ele tem caráter, ele tem conduta, ele está autorizado para ensinar ao povo de Deus. Jesus não exige de nenhum de nós diploma universitário, embora formação acadêmica poderá nos oferecer muito subsídio, muito auxílio para o nosso trabalho, mas Jesus não exige isso de nenhum de vocês, como não exige de mim. Titulação, Jesus não exige de nenhum de nós, mas se tem uma coisa que ele exige, é que os dispenseiros de Deus, os que cuidam da despensa, onde se guarda o alimento, a cozinha, sejam encontrados fiéis. Qual é a cozinha de Deus, irmãos, na igreja? É o púlpito e a sala de aula. Qual é o alimento, irmãos? É a palavra. Quem são os despenseiros? Os que cuidam da despensa? Você, ele, ela, ele, nós somos os dispenseiros. E se requer que cada um de nós seja achado fiel. Se nossos alunos olharem para nós e verem Bíblia em nós, não só na ponta da língua, mas nos nossos pés. Amém, meus irmãos? Porque tem aluno vendo Bíblia na ponta da língua, mas não está vendo os pés. Está vendo Bíblia na ponta da língua, mas não está vendo nas mãos. Se nossos alunos olharem para nós e ver Bíblia da cabeça aos pés, eles se sentirão inspirados a crer como cremos, a falar como falamos, a fazer o que fazemos, a viver como vivemos e a tomar posse da vida que nós tomamos em Cristo Jesus. Ensinando para transformar vidas. Vamos todos repetir no 3 o tema desse tão agradável evento? 1, 2, 3. Ensinando para transformar vidas. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Maestro, está contigo.